Bom dia a todos, bem-vindo a mais um dia, mais um passo da nossa jornada de intimidade com Deus. Que bom que você chegou até aqui, estamos aí já no 13º dia e nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando numa disciplina de intimidade com Deus, de uma busca de relacionamento, de conhecimento do nosso Deus e de nós numa busca de revelar-nos quem somos em Deus e quem é Deus para nós. Esta intimidade, ela se desenvolve num processo diário. Cada momento em que nós nos aproximamos, que nós nos dedicamos na busca de aprender, de conhecer, de se aproximar, então assim nós vamos sendo melhorados. Nós estamos estudando os componentes, que nos levam a ter um tempo a sós, um tempo de valor com Deus, e assim nós já temos visto, observando aí nos temas anteriores, que a sequência desse diálogo, a sequência dessa intimidade com Deus, ela segue meio que uma ordem natural, ou seja, um processo que chega, por ser tão simples, chega até a ser meio desacreditado, por ser algo tão simples e que às vezes nós não nos damos a fazer. E percebendo aí a sequência, nós vimos como o Salmo 100, que nos entrai pela presença do Senhor com salmos, com louvores, com cânticos. Quer dizer, já existe ali uma descrição, de direção de como procedermos para ter ali uma intimidade com Deus. E foi aí a sequência que nós podemos abordar nesta semana, nesses dias: louvor, adoração, meditação, contemplação, E aí então nós vamos assim prosseguindo. E aí hoje nós vamos então seguir num passo em direção a uma das questões que é bem complicada, bem delicada para algumas pessoas, que é a confissão, que é o pedir perdão, que é o se confessar diante do Senhor, falando ali, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo ali as suas faltas, e assim então é um processo que vai me levando a descobrir o quanto eu preciso, o quanto eu necessito de estar em harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para mim. E na sequência desses estudos, nós podemos observar que a meditação, ou melhor dizendo, primeiro, o louvor e a adoração, ela se dá por meio de um elemento, um dos membros, do nosso corpo, que é a nossa boca, Ou seja, a voz, nós falamos, nós pronunciamos. Então, o louvor e a adoração passa pelo processo de falar, de pronunciar a Deus, pronunciar aquilo que está no nosso coração, daquilo que buscamos. E já partindo lá para o próximo componente, desta sequência: meditação e contemplação. Meditar será uma atitude, um ato da mente, de pensarmos, de meditarmos, ou seja, de pararmos e contemplarmos aquilo que nos está à nossa volta. E contemplação, que é admirar, contemplar, E tudo isso se dá por meio da visão, ou seja, dos olhos, a janela, Como a própria Bíblia nos orienta, janela para a nossa alma, Então, a meditação e a contemplação, ou seja, pela mente, ou seja, transformando-nos, como o próprio apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso, então, é o processo que nós vamos
meditando sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, e então, por esse mecanismo da visão, de olharmos, nós podemos então admirar o belo, de admirar o bom, o agradável, o que é bonito, o que é, né, saudável. E assim nós vamos transformando, limpando, né, nossa mente, nossa consciência de coisas ruins, de coisas erradas, de coisas pecaminosas. E assim então nós vamos transformando-nos pela renovação da nossa mente. E então esse processo de intimidade vai se aprimorando a cada dia que nós nos dedicamos a segui-lo, a buscá-lo e conhecê-lo na sua totalidade, com o cumprimento da palavra que o Senhor nos exorta, né? Quando me buscar de todo o vosso coração, corpo, né, alma, espírito, então o Senhor começa a se revelar a nós. E aí hoje nós vamos então seguir com uma orientação que o profeta Isaías fala ali no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Ele relata, né, ali esse texto relata a visão do profeta que teve da santidade, e quando ele enxerga, né, a glória e a santidade de Deus, quando ele vê esta glória, essa santidade, logo ele identifica a condição que ele estava, ou seja, o pecado que havia nele, na natureza do seu ser, ele enxerga. Quando nós expomos a santidade de Deus, nós conseguimos ver o nível, né, de perdição, de pecado que há em nós. E assim então nós vamos identificando aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos afasta, ou até mesmo aquilo que impede que tenhamos uma vida de intimidade com Deus. E aí, então a confissão se faz necessária, porque quando nós passarmos por esses componentes aqui de louvor, adorar, meditar, contemplar, nós vamos sendo impulsionados a ir para um estágio de confissão, ou seja, de declarar a nossa condição, a condição que nós encontramos de pecadores, de homens que requerem, que precisam, que carecem da intervenção santa de Deus, para que ela venha por meio do seu poder, da sua glória, da sua santidade, ele venha lavar-nos, purificar, né? Pois ele mesmo declara com a sua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E assim, como o profeta Isaías, né, que declara ali a especificidade do seu pecado, ele enxerga que falando ali, sou um homem de lábios impuros, né, que ai de mim, que farei, como é que pronunciarei palavras de adoração, de louvor a Deus, se os meus lábios estão impuros. Então, aí vem a providência divina, que manda, né, um elemento do céu para santificar os lábios, né, para purificar os lábios do profeta, para que ele venha ter a intimidade com Deus, para que ele venha ter a proximidade com Deus e ali então estar submetendo a obediência ao Senhor. E assim também se dá conosco. Nós apontamos, confessamos aquilo que está claro, aquilo que começa a se tornar nítido para nós. O pecado que há em nós, aquilo que nós conhecemos, então nos é revelado. E assim nós confessamos e vem a intervenção de Deus que venha purificar-nos, limpando, para que Ele, Deus, esteja próximo e para que nós possamos estar também perto dele, e assim nós vamos desenvolvendo uma vida de proximidade com Deus, que nós atribuímos aí então de intimidade com Deus. E é esta a parte que cabe ao homem, né? A confissão. A confissão é, se você confessar, se você pronunciar, já existe um decreto, já existe uma declaração de Deus que ele é fiel e justo, né? E assim é dado ali numa das palavras da oração do Pai Nosso, que se nós perdoarmos, né, os nossos inimigos, então o nosso Pai, ou seja, Deus, perdoará também. Ele coloca condicionantes para que nós venhamos dar passos de arrependimento, de confissão, e assim a parte humana sendo executada,
vem a parte divina, ou seja, Deus é fiel e justo para cumprir, para declarar, né? Então a confissão indica concordância e aceitação. É uma proposta em que Deus permite-nos, pela nossa consciência, entender aquilo que está faltando, aquilo que nós precisamos declarar para com Ele. A confissão vai levar-nos a uma concordância que precisamos aceitar a nossa condição e buscar em Deus a resposta e a saída para aquilo que nos aflige e aquilo que nos perturba. Pois assim foi com o profeta que fez essa afirmação e então recebe da parte divina uma providência para ali santificar os seus lábios. Como também a confissão indica que nós podemos confiar no perdão de Deus. Não é algo que, se nós fizermos a nossa parte, pode ser que Deus faça dele. Não. A nossa certeza é, se nós confessarmos, se nós falarmos, pronunciando, então o perdão de Deus já é certo. Já há ali a declaração da parte de Deus de que Ele promove a reconciliação, de que Ele perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Então, pela fé, nós pronunciamos, pela graça e misericórdia de Deus, e então assim nós vamos processando a cada dia uma busca de crescermos em obediência, e assim então nós vamos tomando posse daquilo que Deus tem para nós. E ainda, quando eu vejo a palavra de Efésios, do capítulo 2, do versículo 8 ou 9, não é por nossas obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é para que por mecanismos que eu faça, que então eu sou promovido, eu sou acrescido. Não, é o próprio Deus que colocou para nós requisitos, condições, que se nós seguirmos, se nós formos obedientes, tementes a Ele, se nós crermos sobre o sangue de Jesus Cristo, nós obteremos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Então, é uma proposta que o Senhor mesmo diz, não é pelas suas obras religiosas, não é pelas suas práticas, mas é sim pela obediência e pelo nome e sangue de Jesus Cristo, que derramou-se na cruz por nós, perdoando os nossos pecados. E terceiro e último ponto é, a confissão também exige arrependimento. Ou seja, quando eu tomo a posição, é importante ressaltar que o arrependimento traz-nos a consciência de que o nosso pecado nos separou de Deus e que por isso entristecemos o Espírito Santo. Então, os nossos pecados, quando nos afastam de Deus, assim também a nossa obediência e a nossa arrependimento nos aproxima de Deus. E arrepender-se é um sentimento que se aplica, mas que também nos cria um mecanismo onde não voltemos mais a praticar aquelas mesmas coisas. Ou seja, o arrependimento também passa pelo processo de não retomar mais a mesma prática, ou seja, arrepender, abandonar o caminho e seguir a Deus. Então, o arrependimento não é só algo que se faça e não volte atrás. Não, o arrependimento é mudança de atitude, é não fazer mais aquilo que já era habituado-se a fazer. E então aí nós vemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí quão grande não é o perdão de Deus para conosco, que Ele lança num esquecimento de uma forma que Ele não mais retém, não mais busca e não mais há nenhuma acusação contra nós. Pois Deus é rico em amor e misericórdia para nos abençoar, para nos perdoar e para estar nos desejando a cada dia, a cada momento que nós nos achegarmos a Ele. E para esta palavra de hoje, que é a confissão, eu quero deixar 2 salmos de modelo para que nós venhamos a meditar sobre eles, que é os 2 salmos ali declarados pelo rei, o então homem de Deus ali, Davi,
que é o Salmo 32 e o Salmo 51. São ambos salmos de confissão. E para nós finalizarmos a nossa explanação de hoje, então deixemos aqui os 3 pontos para a nossa oração, para a nossa aplicação. Exalte a santidade e o poder de Deus e o amor do Senhor. Entre no processo de declarar que Deus é santo, que há poder e o seu amor dura para sempre, ou seja, Deus está, mesmo com toda a sua santidade e poder, o seu amor ainda nos alcança. Diga também a Ele que você quer ser como Ele. Eu desejo, eu quero e continuo na busca de se parecer cada dia mais com o Senhor. E aí entro pelo mesmo processo em que o profeta Isaías aplicou a si mesmo, quando enxergando a santidade de Deus, lhe revelou o pecado que havia em si. E então, quando eu enxergo este pecado, eu reconheço, e assim então que eu possa enxergar o pecado que há em mim e desse me arrepender e pedindo perdão, eu passo a restaurar a minha comunhão com Deus. E assim eu processo toda essa busca de intimidade, de ir cada dia desenvolvendo um tempo de valor com Deus. E assim então eu tenho a minha vida cada dia mais transformada no poder do amor de Deus e pelo nome e sangue de Jesus Cristo e direcionado pelo Espírito Santo que está para cada dia conosco nos ajudar. E assim então nós teremos a nossa restauração da comunhão de intimidade com Deus. E é isso que assim eu desejo de todo o coração a cada um de nós que estamos nesta busca, nesta jornada de 40 dias de intimidade com Deus. É o que desejo o pastor Valdeci a todos vocês, com todo o amor, graça e carinho, em nome de Jesus Cristo.